Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Hoje eu quero comentar com vocês as minhas impressões sobre O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Eu já tinha falado num vídeo anterior sobre um outro livro do Dumas que eu tinha gostado bastante, chamado A Mulher da Gargantilha de Veludo e Outras Histórias de Terror. A partir desse contato com o Dumas, eu me interessei pela obra dele e principalmente pelo Conde de Monte Cristo. Eu realmente fiquei impressionado com relação ao Dumas. Eu confesso que eu tinha um certo preconceito com relação à escrita dele, principalmente porque, apesar da fama de clássico desse livro, o Dumas ele é considerado um escritor menor, ou seja, ele não está entre os grandes escritores da literatura francesa, né? Segundo alguns críticos literários, ele não está à altura de um Flaubert, de um Flaubert, de um Balzac e também de Victor Hugo. Mas eu fiquei surpreendido quando eu li O Conde de Monte Cristo e eu cheguei à conclusão que a academia, eu digo academias, né, são as pessoas, os críticos literários que escrevem principalmente sobre literatura, deveriam olhar com mais atenção as obras do Alexandre Dumas, porque tem muita coisa interessante que pode dar vazão a trabalhos acadêmicos eu digo, teses de mestrado, de doutorado, né? Basta que essas pessoas tenham uma visão mais ampla sobre os aspectos da literatura para que isso aconteça. Eu fiquei muito surpreso de forma positiva com o Dumas. Eu já comentei um pouco sobre o processo de trabalho dele. Ele tinha colaboradores, e aí muito se questiona até que ponto ele tem autoria sobre essas obras mais famosas dele, né? Até mesmo a produção dele, até que ponto é mesmo criação do Dumas. Mas enfim, essa edição da Zahar é muito caprichada. Eu acredito que seja a melhor edição de O Conde de Monte Cristo que nós temos aqui no Brasil. Ela foi copiada de outras edições francesas da editora Pléiade, acho que é o nome, Pléiade, que são consideradas as melhores no mundo do Alexandre Dumas. Então, foi um trabalho de editoração primoroso, né? Realmente a qualidade é primorosa, ela é ilustrada e ela é comentada. Ela é cheia de notas que ajudam a gente a entender melhor os eventos que acontecem na narrativa. Ela também ela é ilustrada, ela tem ilustrações muito bonitas. O Edmond Dantès, ele é um marinheiro e ele está para se casar com a mulher que ele ama, chamada Mercedes. Só que ele é vítima de uma conspiração e de uma hora para outra a vida dele dá uma virada assim de 360 graus. Ele perde tudo que ele tem, inclusive a noiva, e vai ser encarcerado. Ele passa 14 anos dentro de uma masmorra. A partir daí vai se desenvolvendo toda a narrativa e acontecem lances surpreendentes. Basicamente, o grande tema explorado pelo Alexandre Dumas em O Conde de Monte Cristo é a vingança. E eu acho que nesse aspecto o romance é uma obra-prima, porque o tema da vingança ele é tratado de uma forma bastante ampla. O Dumas ele não só se contenta em mostrar a execução desse plano de vingança de Edmond Dantès. Ele vai, de uma forma surpreendente, escapar da prisão. Eu não vou revelar como ele escapa, mas a partir daí ele vai executar uma vingança. Ele descobre quais foram os responsáveis por tê-lo colocado na prisão, e a partir daí ele vai executar esse plano de vingança.
É um plano de vingança que eu diria até maquiavélico, porque ele é todo cheio de etapas, ele tem vários desdobramentos. Mas o curioso é que o Dumas ele vai discutir de uma forma bastante ampla o tema da vingança, até mesmo as suas consequências no plano social, eu diria. Porque o que vai acontecer é que nessa sede de vingança, pessoas inocentes vão sofrer consequências dos atos praticados pelo Edmond Dantes. Curioso também que o Conde de Monte Cristo, apesar de ter uma trama principal que gira justamente em torno do seu protagonista, o Edmond Dantes, ele tem várias subtramas que giram justamente em torno desses personagens secundários que estão envolvidos indiretamente ou diretamente com o plano da vingança dele. Então me chama a atenção que, ao contrário do que eu imaginava e que alguns críticos literários procuram, dão essa impressão para a gente, é que o Dumas ele cria personagens planos e maniqueístas. E lendo o Conde de Monte Cristo, eu achei justamente o contrário. Eu acho que o Dumas, apesar de ele ser um autor romanesco, digamos assim, ou seja, ele não está tão preocupado com relação aos aspectos realistas da literatura, o que interessa mais para ele é justamente provocar emoções no leitor a partir de reviravoltas surpreendentes e muitas intrigas. Ele não descuida da descrição dos seus personagens, até mesmo os vilões, eles são complexos, eles sofrem, eles amam da maneira deles, né? Então esse aspecto humano ele é muito bem desenvolvido no Conde de Monte Cristo. Mas sem dúvida, o grande personagem do Conde de Monte Cristo é o Edmond Dantes. Eu acredito que o Edmond Dantes, ao lado de Heathcliff e outras criações da literatura do século XIX, Capitão Ahab, de Moby Dick, e outras, né, memoráveis criações do século, memoráveis personagens da literatura desse período, ele está entre eles. Principalmente porque nós vemos que o Alexandre Dumas, através desse personagem, ele vai retomar características do herói baroniano. Nós vemos que no Conde de Monte Cristo, o Dumas ele faz muitas referências a Manfred, que é um poema em prosa do Byron, onde nós encontramos a melhor representação desse tipo de personagem. Então, o personagem de Edmond Dantes, ele chama a atenção principalmente pela sua complexidade. Ele é uma mistura de vilão e, ao mesmo tempo, ele é herói. E também ele se acha um representante da providência divina, ou seja, dentro do romance, dentro do seu plano de vingança, ele assume os papéis de Deus e diabo ao mesmo tempo. Então é muito interessante a maneira como esse personagem vai sendo desenvolvido e também a maneira como ele próprio toma consciência dos seus atos, principalmente na parte final de O Conde de Monte Cristo. Também chama a atenção que o Dumas, ele, na época que ele escrevia, os romances eram publicados em forma de folhetim, em periódicos, toda semana, e aí ele cria situações que remetem hoje em dia à novela de televisão, né? Para prender a atenção do leitor, o Dumas vai criar situações assim mirabolantes, justamente como um gancho, né? Então nós vemos que o Conde de Monte Cristo é uma obra bastante interessante também nesse aspecto de ter inspirado muitos autores de televisão, roteiristas de cinema, com relação ao desenvolvimento de situações. Né? Eu diria até que a linguagem do Dumas ela é precursora da linguagem cinematográfica, porque ele dá muita ênfase às cenas de ação, ele não descuida da descrição, só que ele dá mais ênfase à ação, né? A ação do romance. Isso é muito interessante.
Nós também vemos que o romance, apesar dele ter esse aspecto mais fantasioso, e até mesmo a gente percebe o próprio Dumas, na própria estrutura narrativa, a gente vê a forte influência das Mil e Uma Noites, inclusive com relação a várias referências a Mil e Uma Noites aqui, tanto diretas como mais sugeridas em O Conde de Monte Cristo. E a própria estrutura narrativa, né, ela é constituída de uma história que dá origem a outras histórias, né? Então remete justamente à tradição oral das Mil e Uma Noites. Então nós vemos o quanto essa obra ela é complexa na sua criação. Então a gente vê que O Conde de Monte Cristo não é um romance assim tão simplista como alguns nos faz acreditar que seja. Não é. É uma história bastante densa. Existe toda uma discussão em torno do seu principal tema, que é a vingança. Na verdade, o Dumas ele vai questionar, né? Afinal, vale a pena investir na vingança? Acho que essa que é a pergunta que o Dumas faz ao leitor. A vingança é realmente uma coisa que vai mudar a vida de alguém? Como ela muda? Será que ela vai trazer mais malefícios do que benefícios? Eu acho que essa que é a grande pergunta de O Conde de Monte Cristo. Enfim, trata-se de uma obra bastante densa. Eu acho que as narrativas, as adaptações cinematográficas, elas não dão conta da complexidade da narrativa, porque existem várias subtramas. Às vezes o foco ele é desviado do protagonista para um personagem secundário que ganha dimensão na história, né? Existe uma adaptação cinematográfica que eu acho que é uma das melhores, que foi feita acho que na década de 2000, eu acho. Ela é interessante, mas ela não dá conta realmente de todas as situações que acontecem no Conde de Monte Cristo, né? No romance O Conde de Monte Cristo. A gente percebe que o Dumas ele é um representante autêntico do romantismo francês, principalmente na maneira como ele vai compondo a personagem do Edmond Dantes, que ele vai, digamos assim, que o Dantes, a partir do momento da sua vingança, ele se transforma numa criatura quase sobrenatural. E isso é muito interessante. Além disso, essa obra me chamou a atenção porque nela eu encontrei vários elementos que depois vão ser muito recorrentes em narrativas policiais e de suspense. Né? Eu não sei como, não sei se alguém já percebeu isso, mas existe um trecho, um segmento aqui do Conde de Monte Cristo, que existe uma aula sobre a utilização de venenos que dá inveja aos livros de Agatha Christie. Além disso, existe também a exploração de disfarces na realização dos planos do Edmond Dantes, que também remete às histórias do Sherlock Holmes do Conan Doyle. Ou seja, todo o germen da narrativa policial de suspense que vai ser desenvolvida no século XX, ela se encontra já aqui no Conde de Monte Cristo. Basta apenas que o leitor esteja atento para perceber isso. Bom, sem dúvida, essa obra para mim é fascinante, é uma das mais interessantes que eu já li, e para mim O Conde de Monte Cristo é um dos meus livros favoritos. Tá certo, gente? Então, eu agradeço a todos que têm mandado suas mensagens, continuem mandando seus comentários e compartilhe também a sua opinião sobre essa obra fascinante e altamente recomendada que é O Conde de Monte Cristo. Então, até mais com outros comentários.